Ei, pessoal, tudo bem? Eu já vim trazer para vocês um vídeo que eu falei que na segunda-feira, no vídeo da feira, eu falei que eu ia fazer um resumo do que eu vendi na semana passada, tá bom? E aí, para vocês terem uma noção, né? Porque como eu trabalho com crochê, eu vivo do crochê, então nada mais justo do que, além de eu trazer o que eu vendo na feira, eu também trazer o que eu vendo durante a semana, tá? Então, bora lá. Dito isso, deixa eu mostrar pra vocês que esse aqui faz parte, tá? Meu modelo tradicional. Esse aqui, gente, é um modelo tradicional do jogo de banheiro. Meu jogo de banheiro consiste em 3 peças. 2 peças são do mesmo tamanho, que vai com cordão com 4 florzinhas. E a tampa do vaso vai com 2 florzinhas. Por que, Eliane? Porque eu trabalho com fio 8 e agulha 4,5, tá? Nesse jogo de banheiro. E aí, o que acontece? Ele sempre vai com um mesclado no meio ou uma cor normal, tanto faz, tá? É o que eu tiver disponível. A bordinha no verde mesclado, independente da marca. Esse aqui eu usei um barroco, mas o que eu tiver disponível, eu coloco. Sempre os 3 iguais, tá, gente? Eu não faço um verde folha com verde guenere, com verde... Não. Sempre eu utilizo a mesma cor para os 3, tá? 3 carreiras no tom cru. Nesse caso aqui foi o cru. Esse aqui é o melancia da LM, esse aqui é o melancia da LM, uma carreira no cru, uma no melancia, uma no cru e o bico de acabamento, que é essa carreira fechada, e mais o biquinho nesse melancia que eu usei, e fiz uma gracinha aqui, que foi o picôzinho no cru, tá? Mas o meu padrão é esse aqui, 11 carreiras no corpo do tapete, mais o bico de acabamento, independente da cor que eu for usar, tá? Eu procuro criar uma harmonia nas cores, né? Nem sempre eu consigo, mas eu tento. Então tá, dito isso, os meus kits de banheiro tradicionais são vendidos no valor de R$150, tá? E aí, foi o que foi a produção da semana passada, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu produzi um jogo de banheiro tradicional azul, que me pesou 1,2 kg, vou deixar aqui pra vocês, tá? Me pesou 1,2 kg e o custo dele foi de R$39,20. Ok. O que eu faço com esse R$39,20? Depois que eu acho o custo do meu produto, porque eu pago R$30 no quilo do barbante, então eu multiplico por 0,03, que é o custo da grama do meu barbante. E eu cheguei no valor de R$39,20. Depois disso, eu multiplico esse valor por 3, o que me deu um total de R$117,60. Por que eu multiplico por 3? Porque R$117,60, que é esse valor, é o valor mínimo que eu cobro para um cliente. Quando eu vou fazer uma promoção, quando eu vou fazer uma ação de vendas, então eu sei que esse aqui é o valor mínimo que eu posso cobrar, tá bom? Tanto é que nas minhas etiquetas de preço, quando eu coloco o valor do meu barbante, igual o valor do meu produto, por exemplo, esse jogo de banheiro, eu vendo ele a R$150. Mas eu coloco um código, meu código é o valor mínimo que eu posso cobrar naquela peça. Então, o código desse tapete é o código 120. Por quê? Porque eu sei que eu posso chegar até R$120. Se eu quiser trabalhar com ação de vendas, eu posso vender até 120. Menos que isso eu não posso fazer, tá? Dito isso, vamos lá. Então, como eu vendo ele a R$150, eu tirei o valor Eu tirei o valor... Murilo, eu tô gravando. Eu tirei o valor de R$39,20, que foi o meu custo. Então, eu tive um lucro de R$110,80, tá bom? Nesse jogo. R$110,80. Na mesma pegada, eu fiz um jogo rosa, que ele me pesou 1,65 kg. Esse jogo ficou menor. Por quê? Porque pode ser que a espessura do barbante que eu usei foi mais fina. Apesar de ser fio 8, tem barbante, eles vêm em espessuras diferentes dependendo do lote, tá? E aí, o custo dele em material ficou em R$37,30. O que multiplicado por 3 me deu um valor mais ou menos de R$100. Mas, Eliane, você acabou de falar que você usa essa multiplicação por 3 para cobrar um valor mínimo. O seu último tapete, o azul, ficou em R$117. Então, você venderia no valor mínimo de 120. E o rosa, você também venderia ele só por 100? Não, gente, quando eu faço isso, eu pego o que maior deu o valor de custo e utilizo ele como base. Então, eu não vendo nenhum desses 2 jogos por menos de R$120, tá?
É a mesma coisa, eu coloco o código embaixo do preço para me saber o valor mínimo que eu posso cobrar. Porque senão eu vou ter várias peças com vários preços e para mim não é interessante, eu prefiro seguir um padrão, tá bom? Então, vendido esse tapete, esse jogo de banheiro a R$150, tirando o preço de custo dele, que foi R$37,30, eu tenho um total de R$112,70 de lucro. Mas, Eliane, por que é que você multiplica por 3? Porque eu preciso ter uma base do mínimo que eu posso vender, tá? Vamos lá, então. Fiz também um jogo de banheiro tradicional no tom de cinza com nude, que ficou maravilhoso. O peso dele foi de 1 quilo, R$126. O custo dele por peso, pela grama, ficou em R$39,40. Multiplicado por 3 esse valor, me deu um valor mínimo de venda de R$118,25. Mesma coisa, por menos de 120 eu não vendo ele, tá? O valor de venda dele foi em R$150, diminuindo o valor do custo por grama, eu tive um lucro de R$110, tá? Então, bora lá. E aí, o que acontece? Lembra que no vídeo passado eu falei com vocês sobre que eu compro também peças de outros artesãos para poder vender, para me ter opções na banca? Desculpa. A mesma coisa eu faço quando eu vou vender pela internet, quando eu vou postar no WhatsApp, quando eu vou postar no Instagram. Eu sempre compro, né, o que eu tenho disponível eu vou colocando. Então, as peças que eu compro eu também posto, tá bom? Aí, no meio dessas vendas, eu vendi também um jogo de banheiro de 3 peças que eu comprei com a Esmeralda, que pra mim, gente, saiu no custo de R$98,45. Por quê, Eliane? Porque eu comprei 18 peças com ela, somando o valor das peças mais o frete, eu tive um total de R$590 de custo. As peças mais o frete, tá? E aí, cada peça saiu pra mim, como foram 18 peças, cada peça saiu pra mim a R$32,80. Como o jogo de banheiro foi de 3 peças, então, obviamente, o custo dele saiu para mim a R$98,45. Esse jogo de banheiro, eu vendi ele a R$170. Mas por quê? Qual a diferença? A diferença é que esse jogo de banheiro é maior. Ele é bem maior do que o que eu faço. E se eu fosse precificar, se fosse o meu custo de material, a minha precificação, ele sairia a R$170. Então, nada mais justo do que eu vender o valor que eu vendo. Para quando eu fizer o jogo de banheiro, que foi muito sucesso, inclusive, mais gente perguntou por ele, então, obviamente, eu vou produzir mais, ou eu vou encomendar mais com ela, então, eu já sei, eu já tenho uma base do que cobrar, um padrão, tá? Então, tá, vendi ele a R$170, tirei o valor de R$98,45, que foi o custo, e obtive um lucro de R$71,65, tá bom? Então, esse foi a venda, o custo a venda desse material, e o lucro, né? E aí, eu vendi também, nessa mesma pegada, foram 2 kits de tapete, de parzinho de tapete, tá? Também da Esmeralda. Que foi o quê? Um par de tapete com a borda rosa. Eu vou deixar aqui o tapete com a borda vermelha, mas ele é igual o vermelho, porém o bico de acabamento dele é no rosa pink, tá? É porque eu não tenho ele aqui, eu não tirei foto dele. E aí, naquela mesma pegada, ele saiu pra mim a R$32,80 cada peça. A peça pra mim, então, dá um total de R$65,60, o parzinho, tá? Eu vendo ele a R$95, esse parzinho de tapete. Eu obtenho um lucro com ele de R$29,40. Mas o lucro é muito pouco, Eliane. Compensa para você? Eu preciso ter opções para meus clientes. Eu não dou conta de fazer tudo. E eu tenho uma procura muito grande, graças a Deus. Então, para mim foi lucro, tá? Então, foi R$95 esse parzinho de tapete. E aí, gente, eu também tive uma venda de um par de tapete também da Esmeralda. Marrom, vou deixar aqui pra vocês. A mesma coisa desse. R$32,80 cada peça. O custo dele saiu pra mim a R$65,60. Eu vendo ele a R$95. E aí, ele me dá um lucro de R$29,40. Tá bom? As vendas foram essas. Tá? E aí,
Num total, eu tive de lucro semana passada R$810, fora a feira. R$810. E aí, eu queria explicar para vocês uma coisa. Eu já fui questionada, me perguntaram se realmente as vendas são boas aqui. O que acontece? Eu moro numa cidade no interior do Espírito Santo, aqui no norte do Espírito Santo, norte do Espírito Santo, numa cidade chamada Colatina. E aqui é um polo de confecção, então tudo aqui sai em produção, tudo aqui sai muito igual. Todas as roupas que vocês compram aí, a maioria das peças, né, que vocês compram da Shein, Shopee, essas coisas, é produzido aqui. Muitas dessas peças são produzidas aqui. E aqui a gente vê muita coisa saindo tudo muito igual. A gente encontra calça jeans aqui de R$35. Feminina, masculina, bermuda de R$20 no jeans. Porque aqui tem fábricas que trabalham por produção, então a gente consegue comprar num preço mais barato. Então, como o pessoal está acostumado aqui a comprar, a ver tudo muito igual, as lojas vão lá e vendem as mesmas roupas. Então a gente acaba comprando roupas aqui pelo valor, quem vende mais barato. Porque se for pelo diferencial, a maioria delas são iguais, as roupas daqui. Muitas vezes elas compram aqui para vender aqui, entendeu? E quando vão para São Paulo para comprar alguma coisa, provavelmente saiu daqui. E elas normalmente costumam usar as mesmas lojas, e aí chega aqui e tá tudo igual. Então o pessoal, ele valoriza muito esse diferenciado, o que é diferente. Então o crochê aqui é diferente, temos muitas crocheteiras, mas é diferente, cada um faz de uma forma diferente. Então aqui é muito valorizado, graças a Deus, o crochê, tá? Dito isso, vamos ver então quanto que foi o meu real lucro, tá bom? E aí o que acontece? Lembra que naquele vídeo de precificação eu falei que eu separo um valor para minha caixinha de minha reserva de oportunidade? E então a minha reserva de oportunidade já está completa. Ou seja, eu não preciso tirar dinheiro de nada disso aqui para eu poder colocar na minha reserva de oportunidade. Mas, como boa crocheteira que sou e que eu quero aumentar meu estoque está muito baixo, então, mas eu vou tirar o valor dos custos que eu tive para poder guardar e aí o restante fica para mim. Tá bom? Então, bora lá. Então, do jogo de banheiro, do kit, esse marrom que eu vendi, do par de tapete, eu vou tirar o custo dele de R$65, 65,60, que foi o custo dele. 65,6. Tá? Do tapete de borda pink, também eu vou tirar 65,6. Que foi o custo dele. Do jogo de banheiro marrom, eu vou tirar um custo de 98,45. 98,45. E aí, agora eu vou passar para as peças que foi produzidas por mim, tá bom? Desses valores, eu vou tirar R$39,20, que foi do tradicional azul. Vou tirar R$37,30, que foi do tradicional rosa. E vou tirar R$39,40, que foi do tradicional cinza com nude. E com isso, gente, eu obtive um lucro total de R$464,45, que já vai entrar no meu salário. Tá bom? Então, de 810 menos 464,45, para tudo isso para essas peças que eu falei para vocês, eu tive um custo de R$345,55, que provavelmente, tá? R$345,55, que provavelmente eu vou usar para comprar mais peças de outras crocheteiras, tá bom? Para poder ter opção. Porque vocês sabem, nós estamos com um problema pessoal aqui em casa, meu pai tá indo para o hospital, sempre no hospital. Hoje mesmo eu já vou para lá, então eu não tô conseguindo produzir com a frequência que eu gostaria. Então, eu vou ter que usar de comprar de outras pessoas para revender. O lucro é menor? Gente, é menor. Mas eu preciso atender os meus clientes, eu preciso manter os meus clientes ativos comigo até que eu possa produzir mesmo as minhas peças sozinhas e conseguir fazer um lucro maior. Então, assim que eu conseguir manter os meus clientes mais próximos. Eu não posso perder os clientes, mas para isso eu preciso ter opções para eles comprarem. Mesmo que isso me custe um valor, e tá tudo bem, tá?
a gente vai se organizando e vida que segue. Então é isso, tá? Eu queria agradecer vocês por estarem aqui até agora. O vídeo foi esse. E obrigada por enquanto, tá, gente? Semana que vem eu vou trazer o mesmo resumo que eu vendi essa semana, eu vou trazer pra vocês. Pode ser que eu não venda nada, porque eu ainda não postei nada, mas pode ser que eu venda e tá tudo bem também. Se eu não vender, tá tudo legal também, né? A gente também não precisa se afobar em tudo, porque no final tudo dá certo, tá bom? Então, obrigada e tenha todos um bom dia.